Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é Matheus Heisenberg e como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje vamos falar sobre um conto muito bom, cara, que eu adoro, que se chama O Conto de Cthulhu. Cthulhu. Sei lá, não sei como se pronuncia. Na verdade, a própria história mostra que não há uma forma certa de se pronunciar, porque a, a biologia humana não permite que faça que seja emitido o som exato de como deve ser pronunciado o nome do Cthulhu. Então, é isso. É um conto de H.P. Lovecraft, que é maravilhoso, cara. Muito bom. É algo surreal, sabe? É como se você estivesse lendo aquilo ali. O livro é como se você estivesse num sonho acordado. E o livro, vamos, sem mais enrolação, vamos ao livro. Mas antes eu gostaria de pedir que, por favor, se vocês gostam do conteúdo aqui, dê um like, comente se vocês leram ou não leram esse livro e compartilhe com os amigos, beleza? E se você está chegando aqui de paraquedas e ainda não é um inscrito, eu peço que, por favor, faça essa gentileza. Se você quiser receber mais vídeos, é só se inscrever aí embaixo, beleza? E lembrando que se você ainda não leu e ficou curioso, eu recomendo que você não prossiga esse vídeo, dê um pause aí mesmo e vá ler, procure ou baixar o livro ou comprar o livro de forma física mesmo, ler e depois volte aqui na resenha. E se você não leu, ficou curioso, não leu, mas não está nem aí para isso e quer continuar vendo o vídeo, continue normalmente, sem problema, e quem já leu não tem nenhum tipo de empecilho, beleza? Então vamos lá. Bom, o conto de Cthulhu começa com um homem que ele tá ali revirando os documentos do tio, que o tio dele é um professor universitário, e ele tá ali revirando os documentos do tio, que já tá no momento falecido, já tinha falecido, e ele tava lá revirando os documentos do tio, e ele encontra algumas cartas, alguns relatos ali macabros. E o que acontece? Esses relatos são de um conhecido de um aluno do tio dele. E aí ele vai começar a ler esses relatos. E aí o primeiro relato acontece na Louisiana. Na Louisiana, que é uma região que tem um pântano próximo, e os moradores estavam reclamando, estavam se queixando com a polícia que estava tendo muito barulho naquele pântano, estava muito barulhento, as pessoas estavam indo para lá, algumas pessoas iam para lá e faziam muito barulho. Então eles pediram para se juntarem, pediram para a polícia resolver o problema, ir lá e falar para todo mundo parar de fazer barulho ou resolver o que eles estavam resolvendo lá. E aí mandaram. Aí foi um pelotão de 20 policiais para poder resolver no meio da noite, para poder descobrir que barulho era aquele que estava incomodando os vizinhos. Quando eles chegaram lá, eles se depararam com nada mais, nada menos do que 100 pessoas. 100 pessoas que estavam fazendo um ritual. E eles estavam fazendo um ritual ao Cthulhu. Só que na verdade era a estatueta dele. Pera aí. Essa estatueta aqui. O Cthulhu é esse aqui. E eles estavam fazendo um ritual para essa criatura. E que era só, né? Só a pedra lá, lapidada. E aí a polícia chegou. No que a polícia chegou, começou todo mundo a correr. Alguns trocaram tiro com a polícia. Alguns foram mortos nesse confronto. E a polícia levou preso 40. Dos 100, 40 foram presos e levaram para a delegacia. E aí eles perguntaram lá quem era o líder, quem era o que estava mais acima ali na hierarquia, que foi preso. E encontraram um cara. E perguntaram pro cara que ritual era aquele, porque eles estavam fazendo tanto barulho. E ele vai dizer que eles estavam ali fazendo um ritual pro Cthulhu, que na verdade é uma criatura ancestral que dominava a Terra, né, há muito tempo atrás, e que eles estavam ali, na verdade, tentando acordar o Cthulhu, que na verdade a missão deles era acordar, e ele estava hibernando num sono profundo, e eles querem libertar ele desse sono. Então o policial não acreditou, né? Prendeu todo mundo lá, fez os trâmites legais, e aí acaba o relato aí nessa parte. Aí o cara que tá lendo, né, o sobrinho do dono das cartas, né, começa já essa caraca, meio macabro, meio bizarro, né? E aí tem um outro relato, que é o relato dos marinheiros. E ele vai pro relato dos marinheiros e o que acontece? Aí um relato de um sobrevivente que estava num navio com a tripulação e estava indo no meio do mar, navegando normalmente, até que em algum momento eles se perderam, não sabiam mais onde estavam e começaram a navegar de forma aleatória, sem saber para onde estão indo. Eles do nada se perderam e não sabiam mais onde estavam, até que eles acham
um templo numa ilha e tinha um templo gigante, assim, muito, muito, muito grande, e um templo que ele vai relatar como formas geométricas que não não podem ser descritas, que não existe, nós nunca tivemos contatos com essas formas geométricas e que ele não conseguiria explicar nem que ele tentasse. Então, assim, cara, é instigante, né? Porque ele fala que tem coisas que ele não pode descrever porque é complexo demais. E eles vão e descem na ilha, né? E como eles são mercadores ali, né? São pessoas que estão ali para vender, comprar, vender, e eles vão com o único intuito de acharem coisas para poder levar de volta para o navio e vender. E eles entram nesse templo. Quando eles entram nesse templo, cara, o interior dele imenso, gigantesco, gigantesco, com formas, né, com ângulos que eles falaram que nunca tinham visto antes. E aí eles ficam admirando. Aí um deles vai tentar roubar uma pedra, se eu não me engano é uma pedra, alguma coisa assim, vai tentar roubar, e quando ele tira, aí, meu irmão, aí começa a vir um barulho, abre uma porta imensa, e dali sai esse bichinho aqui. Que na verdade não é um bichinho, né? Ele é gigantesco, então ele é gigante, do tamanho, quase do tamanho daquele templo. E ele começa a sair de lá, aí os caras começam a correr, ficar apavorados, alguns ficam parados assim, tipo, sem reação. Ele vai dar uma patada, já mata uns três lá com a patada, os três voam na parede. E ele vai andando, só que ele anda devagar, porque ele é muito grande, então ele tem uma passada mais lenta. Então ele vai andando atrás dos que estão fugindo. E aí o outro é esmagado, eu acho que o outro é esmagado, e aí conseguem fugir, entrar dois no navio. E entram no navio, vão lá, fazem todos os trâmites e bum! E sai com o navio. Só que aí o Kichuri começa a andar na água. Tuf, tuf, tuf. Começa a sair na água atrás deles, e eles tentando botar todo o vapor no navio e o Kichuri chegando perto. Indo a toda brasa, todo vapor, e o Kichuri vindo. Aí eles perceberam que não tinha como, eles deram a volta e tentaram atropelar o Cthulhu, né? Deram a volta e tentaram bater de frente, o navio de frente para ele. E aí o navio veio na pressão, bum, e bateu de frente com o Cthulhu e ele explodiu em vários pedaços de gosma. Então o Cthulhu vai se separar em várias partes de gosmentas e aí lentamente elas vão se movendo, se movendo, se movendo para se reagrupar. E são muitos pedaços, eles vão se movendo, vão se agrupando e ele vai se reconstituindo. E eles aproveitam esse tempo, já embicam o navio de novo, e, né, sebo nas canelas, saem, e o Cthulhu vai se unindo, se unindo, se unindo, mas eles conseguem fugir antes dele se completar. E aí acontece que fugiram dois, né? Um ficou louco, um ficou insano, e ele foi parar no hospital psiquiátrico, porque ele começou a rir, aí sem parar, rir daquilo, de forma desesperada, rindo de desespero, e foi internado. E o outro ficou são, mas ele se aposentou. Ele foi para um outro país, se aposentou, e lá depois da aposentadoria, depois de algum tempo, ele resolveu escrever, né, esse relato sobre o que eles tinham vivido. E é esse relato que o sobrinho do professor estava lendo. E acaba por aí. É esse o conto de Cthulhu, cara. Maravilhoso, fantástico. Só a aparição, só a forma dele descreverem, cara. A aparição dele, a forma dele se mover, a magnitude dele, cara. O medo que ele produz, assim, nas pessoas. As pessoas ficam aterrorizadas. É assim, cara. É de você imaginar e, cara, ser uma história muito bem escrita. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo, o conto de Cthulhu. Ele é bem simples, cara. Ele é bem pouco mesmo assim. São poucas páginas de livro. Mas não deixa de ter a qualidade lá no alto. E é isso, galera. Se não curtiram, por favor, peço que curtam o vídeo. E comentem o que vocês acharam desse conto de Cthulhu. E é isso. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Fui!